Fala, nação, saudações rubro-negra, nação. Agora vamos acompanhar, né, a entrevista coletiva, né, do Dorival Júnior após o Flamengo vencer o Cuiabá fora de casa por 2-0. Então, nação, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal que é bastante importante e agora vamos acompanhar, né, a entrevista coletiva do Dorival Júnior após a vitória do Flamengo contra o Cuiabá fora de casa. Vamos embora aí. Valeu, ajuda. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria fazer uma pergunta já projetando aí as decisões que tem pela frente. O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e eliminou o Corinthians na Libertadores, né, em casos recentes dessas competições. Agora vai enfrentar esses adversários nessas competições, mas né, cada uma delas na final. Isso torna o Flamengo favorito nesses dois confrontos? Olha, de forma alguma. Eu acho que é um novo momento, uma nova situação, um jogo com outras características. Acredito eu que as três equipes, né, vivenciando um outro momento, eu não tenho dúvidas que teremos jogos dificílimos, muito disputados, bem complicados. Espero eu o Flamengo preparado para um momento como esse. Eu acho que todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação para que chegássemos não pode ser em vão. Nós temos que continuar jogando dentro das nossas características, respeitando os nossos adversários, procurando o nosso melhor resultado. Eu acho que é dessa forma que estamos fazendo com que as coisas aos poucos aconteçam. O dia de hoje foi muito bom em termos de treinamento, muito bem aproveitado. Eu espero que tenhamos a mesma força para os momentos decisivos e finais de competições importantes, que estamos ali pela dedicação do trabalho de todos, pelo comprometimento que existiu e, acima de tudo, pela capacidade técnica de uma equipe que fez por merecer chegar onde chegou. Dorival, falando um pouco sobre comprometimento, dedicação, esforço, queria que você falasse um pouco dessa maratona que foi para você hoje, né? Acorda, vai pro treino, dá treino, sai do dia, aeroporto, faz conexão em São Paulo e vem direto pro jogo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e sobre essas finais aí. Eu não vejo isso como assim um problema, um empecilho, não, ao contrário. Eu acho que isso daí é prazeroso, é a satisfação de você poder estar trabalhando logo de manhã com a sua equipe, ter possibilidade de estar viajando, no mesmo dia estando num estado bem distante do nosso e cumprindo com o nosso dever, o nosso trabalho. Eu acho que isso daí é uma satisfação. Eu fiz de tudo para que desse certo, que nós não tivéssemos problemas com os horários, né? O grande problema seria esse, se chegaríamos a tempo aqui. Graças a Deus aconteceu, tudo aconteceu de uma maneira bem tranquila. Foi tudo bem elaborado, bem planejado e felizmente eu consegui estar tanto no trabalho da manhã quanto nessa partida, que para a gente seria muito importante alcançarmos o resultado que alcançamos aqui. Boa noite. Eu queria que você fizesse uma análise da partida e a gente falasse que mais uma vitória ajuda também para esse momento tão importante que o Flamengo vai iniciar agora na próxima semana, apesar de não ter sido o mesmo time, né? Uma vitória acho que sempre ajuda. A vitória é sempre importante, vocês sabem muito bem disso. Eu acredito que nós estávamos buscando com muita intensidade e de repente alguns resultados aí fugiram um pouco aquilo que nós queríamos, gostaríamos e talvez tenhamos feito até por onde para que acontecessem e acabaram não saindo. Eu acho que a equipe volta a vencer num momento importante. Alguns jogadores aí buscando uma evolução, um crescimento. Eu acho que isso tudo aí conta muito, já que chegaremos a esses momentos decisivos, podendo contar com jogadores ainda mais prontos no sentido de uma evolução técnica, tática, daquilo que estávamos tendo até então. Eu não tenho dúvidas que teremos aí jogos, como falei anteriormente, complicados e difíceis, mas também serão para os nossos adversários, porque o Flamengo estará muito bem preparado para esse momento tão importante, um momento do ano, mês do ano, que nós disputaremos aí as duas finais e eu acredito que tenhamos feito por onde e por merecer vivenciar um momento como esse. Eu espero que tudo se confirme dentro
das nossas condições e caso tenhamos o merecimento para que finalizemos com sucesso. Dorival, ao longo desses dias, o que é que está dando para trabalhar com os jogadores? Evidente que não dá para você abrir o jogo técnico e taticamente, mas o que está dando para fazer de diferente aí para esse primeiro jogo da decisão? Resgatando alguns comportamentos, porque eles vão se perdendo com o tempo, né? Vai passando o tempo, você às vezes não dá muita atenção em razão de sequências de partidas, você acaba abrindo mão de um trabalho ou outro que são necessários para que tenhamos em partidas as mesmas condições apresentadas, ou seja, que você crie, como a equipe cria, como a equipe busca o gol adversário, mas que também não corra tantos riscos. Eu acho que isso daí foi o principal ponto. Destes dias nós estamos tentando fazer o nosso melhor e eu espero que realmente todo o trabalho ele seja transferido para campo e que já nessa primeira partida na quarta-feira nós façamos lá um grande jogo. Boa noite, Dorival, tudo bem? A gente tem ouvido muitos rumores do seu nome na seleção brasileira, depois da Copa, quando o Tite vai sair. Como é que fica a sua cabeça, tendo duas decisões pela frente, ouvindo também o seu nome sendo cotado para assumir uma seleção brasileira? Olha, são duas situações bem distintas. Primeiro, o meu foco e a minha preocupação é com o Flamengo. A minha prioridade é o Flamengo. A seleção está muito bem encaminhada, está nas mãos de um dos melhores profissionais do nosso país e talvez do futebol mundial. E estamos apenas na torcida para que tudo aconteça positivamente à seleção. Tudo que vem acontecer depois disso, eu trato assim com muita naturalidade. Feliz por estar sendo lembrado, mas de uma maneira muito natural. O meu compromisso, a minha obrigação, o meu trabalho é o Flamengo. E nada vai me tirar do foco até a última partida do Campeonato Brasileiro ao final desse ano. Depois, tudo que a diretoria quiser fazer e direcionar, aí sim, acredito eu, todos vocês saberão. Mas até então, sinceramente, nada vai desviar o meu pensamento, porque esses títulos serão muito importantes para a nossa equipe. Dorival, boa noite. Você falou em mês do ano, né, com o Flamengo. Como trabalhar, além da parte tática, a parte mental desse time? Vai ter essas decisões pela frente, jogos importantes no meio também do decorrer. O time, a equipe B também ali, então tem um certo apoio, uma certa confiança. Como pensar uma decisão por vez atrás? Olha, fazer o que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando já há 15, 20 dias o emocional de todos nós. Essa preparação ela não acontece de hoje para amanhã. Não será de terça para quarta-feira, entrando em campo na quarta, jogando dentro da arena do Corinthians. Não, ao contrário, ela vem sendo feita gradativamente, todos participando, todos não deixando com que percamos assim o foco principal, né, e os nossos objetivos maiores. Nos preparando para cada partida como se fosse uma decisão de competição e é assim que nós temos entrado, mesmo que alguns resultados não aconteçam. O Flamengo não tem deixado de jogar bem, de procurar o gol, de jogar com segurança, com equilíbrio. Às vezes não saem os resultados, as pessoas ignoram um pouco a atuação que a equipe teve, mas eu não me importo com isso, eu tenho certeza que a equipe está confiante, está madura, a equipe está jogando com muita segurança. E eu não tenho dúvidas que faremos grandes jogos aí na nossa sequência. Aqui, Dorival, se você pudesse fazer uma avaliação do Varela hoje, porque acho que foi a oportunidade que a gente teve acompanhar um pouco mais, né, a maior oportunidade do Varela. E queria também saber se ele já está no nível, né, porque tem uma questão de adaptação do jogador ao ritmo do elenco, porque se você já está no nível do Mateuzinho, do Rodinei, para brigar contra o Varela. Olha, eu acho que ele foi muito bem recebido, tanto ele quanto o Pulga. Não preciso nem falar a respeito do Vidal, do Cebola, enfim. Os jogadores se sentem muito bem dentro do grupo, do elenco, totalmente confortáveis, tudo é questão de tempo. Varela, apenas um parênteses, né? Tanto ele quanto o Pulga não podem jogar a Copa do Brasil. Então, não tinha como eu dar muita atenção a ele nesse momento, a não ser agora, com essa oportunidade, trabalhando com o Matheus lá, juntamente com o Rodney, para que nós tenhamos a melhor equipe possível em campo na quarta-feira. Eu acho que esse é o principal objetivo.
foi contratado não por um acaso. É jogador de seleção, jogador que tem muitas qualidades. Tudo é questão de tempo para que ele se ambiente por completo. E quando você fala em ambientação, não é nem o externo, é muito mais internamente, né? Os conceitos, os comportamentos da nossa forma de jogar. E eu acho que isso daí vem evoluindo, vem melhorando muito. Ele é um jogador com muito boa capacidade, vem começando a demonstrar tudo isso. Eu acho que é questão de tempo para que ele se adeque e faça o seu melhor aí. Tanto ele quanto o próprio Eric, o Pulga, que também é um jogador de muito bom nível e não veio ao Flamengo por um acaso. Então vamos ter paciência, calma. Eu não tenho dúvidas que eles serão jogadores muito bem aproveitáveis, farão uma ótima passagem pelo clube, porque tem qualidades técnicas principalmente e capacidade para poder desenvolver ainda mais tudo aquilo que sabe. Última pergunta. Dorival, na última coletiva, você havia demonstrado preocupação com relação ao Gabigol, né? Como é que foi a representação desse atleta e até o fato de você ter mantido os jogadores no Rio de Janeiro e ter ganho 2 dias a mais de preparação para essa partida de quarta-feira? Olha, está normal, está tudo bem, tudo tranquilo. Ele está trabalhando com muita força. Eu nunca vi o Gabriel tão integrado e tão interessado assim. Eu dirigi por quase 2 anos e tinha uma característica completamente diferente e a participação dele tem sido elogiável em todos os aspectos, em todos os sentidos. É um jogador importante para a equipe, todos vocês sabem muito bem. E amadureceu, cresceu, está lutando aí por uma vaga à seleção brasileira e é um dos jogadores mais confiáveis da nossa equipe, pelo potencial técnico, pelas qualidades que possui e por aquilo que vem demonstrando em campo. Obrigado, André. Obrigado. Então é isso aí, nação. Mais um trecho que eu trouxe aqui para vocês, né? Sobre a entrevista coletiva do Dorival Júnior, né? O Flamengo venceu o Cuiabá por 2-0 fora de casa com um time misto, time reserva. Hoje de Matheus França e Marinho de pênalti. O Flamengo conquistou um excelente resultado, entrou no G4, né? Com esse resultado, o Flamengo entra no G4 momentaneamente. Mas o importante é vencer os 3 pontos. Os 3 pontos, né? E chegar super bem, usando o Corinthians na quarta-feira. Então, nação, queria saber a sua opinião. O que você achou desse jogo? Comenta aqui nos comentários, beleza? Tem a sua opinião aqui nos comentários. Então é isso aí, nação. Tamo junto. E não esqueça de deixar o like aí. Deixa só